ele capricha. O Android do homem. Esse celular é 5 mil reais, celular aí. 5 dias eles têm poder. Celular de 5 mil reais vai ser até melhor. Se Deus é grande, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá então, meus irmãos. Hoje estaremos tratando então sobre a temática sabedoria. A primeira sabedoria, meus irmãos, é a sabedoria que eu vou explanar um pouco da sabedoria de Salomão. Irmãos, entenda bem, Deus deu sabedoria para Salomão, mas a sabedoria que Deus deu para Salomão era uma sabedoria específica em uma determinada área. Às vezes Deus te deu sabedoria para você fazer um trabalho específico. Essa sabedoria é para você usar na área específica. Essa sabedoria é para você gastar na área específica a qual Deus está o quê? Te direcionando, está plantando em você. Até então, em Israel não tinha templo. Quem foi o primeiro que desenvolveu um templo foi quem? Salomão. Hoje as igrejas têm templos por causa de quê? Por causa da sabedoria que Deus deu para Salomão. E é interessante que a sabedoria que Deus deu para Salomão para construir templos, não só na questão de construir templos, na questão da própria sabedoria para ela ser usada, ser gastada nas coisas que equivalem às coisas do Senhor. Ou seja, o tabernáculo não tinha templo. Salomão, com toda aquela sabedoria, ele teve que fazer o quê? Ele teve que fazer uma aliança com pessoas, do Oriente, que eram líderes ali, que tinham a ciência de quê? Da engenharia, tinha a ciência dos projetos, tinha a ciência dos pedreiros. Porque um dia Salomão falou assim: Israel, tem algum pedreiro no meio de vocês? Israel falou: não tem. Tem algum engenheiro no meio de vocês? Não tem. Tem algum administrador no meio de vocês? Não tem. O único que já administrou, ali nos tempos ali, foi o Deus que levantou José do Egito, que administrou não só o Egito, mas administrou a casa de Faraó, administrou os negócios de Faraó. Ou seja, o efeito da escravidão que houve no Êxodo refletiu na vida deles depois de 100 anos, depois de 200 anos, depois de 300 anos, depois de 400 anos. Deus levanta Salomão com toda aquela sabedoria, e ele fala assim: eu preciso construir um templo, mas não tem pedreiro. Eu preciso construir um templo, mas não tem engenheiro. Eu preciso construir um templo, mas não tem arquiteto. Então eles fizeram alianças com Irão, com pessoas de outras terras. Isso vem uma sabedoria prática a você. Se Salomão, com toda aquela sabedoria, precisou fazer aliança, que dirá eu e você? Faça aliança com pessoas. Crie alianças com pessoas. Código de aliança. Às vezes, meus irmãos, as coisas é muito difícil, porque a sua linguagem precisa ser uma linguagem de aliança com pessoas. Aliançar, meus irmãos, é importante. Aliançar é o que? Se unir. A Bíblia diz em Provérbio que aqueles que se isolam, se insurgem-se contra a própria sabedoria. Você isolado, você não consegue fazer nada. Você numa ilha deserta, você não consegue fazer nada. Você sozinho, trancado dentro de casa, você não consegue fazer nada. O próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo no seu tempo, ele estava dizendo: com toda essa sabedoria, eu não consigo construir um templo. Com toda essa sabedoria, eu não consigo fazer melhor para Deus. Deus vai te especializar numa área, mas não em todas as áreas. Deus vai dar sabedoria para você trabalhar numa área, não em todas as áreas. E às vezes você precisa distinguir no que Deus quer ver você
trabalhando e nas áreas que Deus não abriu o leque para você trabalhar. Às vezes deu sabedoria para você trabalhar numa área, trabalhe nessa área, desenvolva essa área, cresça essa área, né? Mentoria essa área, seja aconselhado nessa área, adquira sabedoria nessa área, seja aconselhado nessa área, cresça sabedoria nessa área, administre a área que Deus te deu, administre a área que Deus te entregou. E foi por esse caminho, né, que Salomão, né, correu os rios na vida dele. A Bíblia fala que ele também escreveu alguns livros, que é o de Cantares, Eclesiastes, Provérbios, e ali ele expressa também toda o cunho ali da sabedoria que Deus deu e entregou no coração dele. Se você pega o livro de Provérbios, você vê muita sabedoria, né? Só vai tratar o livro de quê? Sabedoria. E uma das primeiras sabedorias que ele traz para as pessoas é: aquele que ouve vai mais longe de que quem não ouve. É o primeiro pilar dele. O segundo pilar da sabedoria, você pode ver que ele trata duas pessoas dentro do livro de Provérbios. Uma pessoa que é louca, outra pessoa que é prudente. A gente que está indo para dentro de Provérbios, nem sempre a gente é louco e nem sempre a gente é prudente. Às vezes a gente está no meio termo. Mas existem situações que Provérbios nos ajuda a tirar um pouco da loucura que tem dentro da nossa alma, né? As decisões, a vida e tudo aquilo que rodeia em prol daquilo ali também. E Jesus, em Mateus 25, ele vem falando sobre as virgens. Ele fala de 5 virgens que eram loucas e 5 virgens que eram prudentes. No meio de Provérbios tem uma balança que pesa um pouco para os loucos e pesa um pouco para os prudentes. Vem falar de duas pessoas com duas características diferentes. Salomão, ele é praticamente o pai da sabedoria do Antigo Testamento, né? Porque após Salomão, o homem mais sábio que teve